cada dia que passa, vemos o mal engolindo as belezas deste mundo. Nos perguntamos, quando haverá um fim para tudo isso? Haverá realmente um fim? Mas a maior pergunta não é quando nem como será o fim deste mundo, mas quem colocará um fim ao mundo? A palavra Apocalipse significa revelar ou descobrir. O livro começa dizendo que existe um personagem principal na história deste mundo. Ele é o mesmo personagem principal não só do livro do Apocalipse, mas como também de toda a Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. O conteúdo do livro deixa algumas pessoas apreensivas, assustadas, pois apresenta um terrível conflito, uma luta que atinge dimensões universais, no qual existe um vilão implacável e um herói impressionante. Jesus Cristo é aquele que aparece como representante do bem. Ele é identificado por 38 nomes e títulos diferentes no decorrer do livro, como Alfa e Ômega, o Cordeiro, o Noivo. Nos 3 primeiros capítulos é mencionado 137 vezes e no livro todo são 250 referências. Logo, no começo do livro do Apocalipse, Jesus aparece entre 7 candelabros. Esta é uma imagem simbólica que o mesmo contexto da visão cuida em interpretar. E os 7 candeeiros são 7 igrejas. Apocalipse 1, 20. Nos próximos episódios, veremos que as 7 igrejas representam 7 períodos do povo de Deus. O objetivo dessa visão é mostrar o grande cuidado de Jesus por seus filhos na jornada desta vida. Jesus não está longe no espaço apenas olhando o que acontece aqui na Terra, mas Ele se importa, se preocupa com você. O livro do Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus, demonstrando assim que nenhum dos nossos problemas é maior do que Ele. Acompanhe a descrição que o livro faz de Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse capítulo 1, versos 12 a 16. No Apocalipse, Cristo não aparece como fraco e indefeso, muito menos como incompreendido. O livro é a revelação de Jesus Cristo como majestoso Rei dos Reis, que com seu poder abre o caminho e as portas da salvação, nos colocando diante da presença de Deus Pai. Nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, faz-se menção 25 vezes de que Jesus falava com autoridade e com poder. Os 3 últimos versos do evangelho de Mateus dizem que Jesus ressuscitado apresenta-se como tendo todo o poder no céu e na terra. Essa é a mesma realidade que apresenta o livro do Apocalipse. Ele é o centro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que venceu Satanás no céu e venceu novamente na cruz e o destruirá no final do grande conflito entre o bem e o mal, o que venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos. Jesus é eterno e o seu poder é ilimitado. Talvez sua vida esteja de ponta cabeça. As coisas parecem tão complicadas. O casamento que você sonhou que seria tão bom, hoje já não é mais. Ou os seus filhos, criados com tanto amor, agora andam por caminhos perigosos. Saiba de uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está ao seu lado. O poder que Ele tem pode acalmar o seu coração, dar um novo sentido à sua vida. Ele te ama muito. Você é especial aos olhos de Deus. O Apocalipse apresenta um Jesus poderoso para nos dar a certeza de que nada pode nos separar de Deus e do seu amor. Confie nisso, entregue-se completamente a Jesus e permita que Ele assuma o controle da sua vida. O seu futuro está em jogo.
O livro do Apocalipse fala de alguns livros especiais que existem no céu e que afetarão diretamente o nosso futuro. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O livro da vida contém os nomes daqueles que serão salvos. É um privilégio ter o nome neste livro. E o mais importante é que não é Deus quem escolhe os nomes que serão escritos no livro. Ele chamou cada um dos seres humanos para serem salvos. E agora cabe a você querer ou não o seu nome neste livro. Outro livro aparece em Apocalipse capítulo 21, verso 27, falando da cidade santa. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Já em Apocalipse capítulo 20, verso 12, aparece o termo livros. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Todos esses livros estão em conexão com o juízo de Deus para os seres humanos. Os que serão salvos têm os seus nomes escritos no livro da vida, e por outro lado, serão apagados deste livro os nomes de quem rejeitou a Jesus. Preste atenção em uma coisa. A existência desses livros rejeita a ideia de que Deus não condenará ninguém. Há pessoas que dizem assim: Deus é amor, é bondade, é misericórdia, por isso Ele não irá condenar ninguém, todos serão salvos. Portanto, faça o que você quiser, viva do jeito que você achar que deve viver, tudo dará certo no final. Cuidado, porque Deus separará os salvos dos perdidos. Segundo a Bíblia, apenas Jesus é capaz de abrir o livro que estava nas mãos do Pai. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versos de 6 a 9. Somente Jesus sabe quem será salvo e quem irá perder-se. Ele, somente Ele, pode ler os corações e compreender quem de verdade é dele. Deixe de lutar sozinho. Jesus pode limpar o nosso pecado. A Bíblia nos garante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Jesus pode nos dar forças para vencer os nossos erros. Essa promessa está em Judas 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. Mas, se sairmos de perto de Jesus, entraremos em uma zona de perigo. A Bíblia nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Em Apocalipse 5, antes de João ver o cordeiro abrindo o livro, ele chorou quando o anjo lhe disse que ninguém havia sido achado digno de abrir o livro. Não haveria nenhuma esperança para os seres humanos sem a presença e a vida de Jesus. Os 24 anciãos deixaram claro por que Jesus pode salvar os seres humanos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9. No livro do Apocalipse, o termo cordeiro aparece 26 vezes, referindo-se a Jesus. João Batista, quando viu Jesus pela primeira vez, declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29.
No ritual simbólico do santuário do Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador e seu sangue o limpava do pecado. No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que Jesus é a realidade de cada um daqueles símbolos. Tudo que Jesus passou tinha uma extraordinária força motivadora por trás. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Deus em sua própria essência é amor. Jesus amava tanto o ser humano que ele não podia ficar indiferente a todo o sofrimento que passamos. O amor por nós é tão grande que trouxe Deus aos seres humanos como pessoa. Mas o que significa Deus ter se tornado um ser humano? Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, nos explica as consequências que o pecado traz. Porque o salário do pecado é a morte. Quem peca deve morrer como consequência. Não estou me referindo especificamente a um tipo de pecado. Não importa se esse pecado acarretará maiores ou menores consequências na vida daqueles que estão ao seu lado. Pecado sempre gera morte. E infelizmente, todos os seres humanos são pecadores. E já cometemos pecados inúmeras vezes. Pecado significa que quebramos ou até rejeitamos princípios de Deus para a nossa vida. O verso de Romanos continua e nos traz a esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio à terra para morrer no meu lugar. A morte que ganhei por causa da minha natureza pecaminosa, Jesus sofreu por mim, no meu lugar. Contudo, para que Jesus pudesse salvar o ser humano e trocar de lugar com ele, sua vida teria que ser sem nenhum pecado. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus venceu e morreu. Eu fui derrotado e posso viver eternamente. Aqui está o grande plano de amor. Paulo explica: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Enganados pelo grande inimigo de Deus e tendo como única opção a morte eterna, Jesus Cristo nos libertou da terrível condenação, pagando o preço com a sua própria vida. Recebemos assim um grande privilégio do nosso Senhor Jesus e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, verso 6. No Antigo Testamento, o ser humano dirigia-se a Deus através do sumo sacerdote do santuário construído na terra, com as orientações do próprio Deus. Agora, pela graça divina e através dos méritos de Jesus Cristo, cada pessoa que crê é transformada em sacerdote, permitindo-lhe ir diretamente a Deus. Ao lermos o Apocalipse, bem como toda a Bíblia, não há nenhuma dúvida que Jesus é o personagem central. Jesus aparece em cada um dos capítulos do livro do Apocalipse, expondo a revelação. No capítulo 1, como sacrifício completo e suficiente, Jesus é aquele que ministra em nosso favor. No capítulo 2, Jesus mostra o seu interesse por sua igreja através dos tempos, repreendendo amorosamente os erros e fortalecendo-a para as lutas. Capítulo 3, como Criador de todas as coisas, ele compartilha o seu trono com cada um daqueles que foram salvos. Capítulo 4 e 5, como o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, Jesus é o centro e a razão de toda a adoração. Capítulo 6, como o grande líder da igreja que saiu vitorioso e para vencer. No capítulo 7, Jesus é o Cordeiro entre a multidão dos que foram salvos pelo seu sangue. Nos capítulos 8 e 9, Jesus recebe as orações dos santos e reprime todos os poderes do mal. Capítulo 10, como o anjo parado sobre a terra e o mar, anunciando que não haveria mais demora. No capítulo 11, Jesus é aquele que recebe os reinos do mundo da parte de Deus Pai. No capítulo 12, como filho prometido ao povo de Deus, que conquistou a morte e subiu ao trono do céu.
No capítulo 13, ele é o autor do livro da vida e do Cordeiro, o qual contém os nomes dos verdadeiros adoradores. Capítulo 14, como o Cordeiro no Monte Sião, enviando a sua última mensagem de misericórdia ao mundo. Capítulo 15 e 16, como o Cordeiro recebendo louvor, mas que com seus juízos destrói o reino da apostasia. Nos capítulos 17 e 18, Jesus é o Cordeiro que chama o seu povo para sair de Babilônia. No capítulo 19, Jesus aparece como o vitorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 20, Jesus é o que sujeitará a Satanás durante o milênio e quem o destruirá no final deste período. No capítulo 21, como o recriador do mundo, mais uma vez sem pecado, que enxugará de todos os olhos as lágrimas. No capítulo 22, como o juiz que dará a recompensa final e envia o último convite aos moradores deste mundo perdido que caminha para a destruição. Com séculos de antecipação, a Bíblia, no Antigo Testamento, profetizou que o Messias, o Salvador, nasceria de uma virgem, conforme Isaías capítulo 7, verso 14, e na pequena cidade de Belém, de acordo com Miqueias capítulo 5, verso 2. O Novo Testamento confirma que, quando Jesus nasceu, estas profecias se cumpriram. Ao mesmo tempo em que morreu, a ressurreição de Jesus demonstra que ele tem poder sobre a vida e a morte. Isso nos dá certeza e garantia da vida eterna. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, verso 25. A partir de agora, a sua vida pode mudar de uma vez por todas. Basta abrir o seu coração a Deus e dizer-lhe: eu aceito Jesus como meu Salvador. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Ele é o personagem principal de toda a Bíblia, do livro do Apocalipse, e quer ser o personagem central da sua vida. Por que nesse momento você não fecha os seus olhos e fala com Ele? Diga a Jesus que você o aceita e reconheça os seus pecados. Peça o perdão e sinta Deus ao seu lado, pois Ele está aí. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por ter enviado Jesus a esta terra, porque sabemos que através dos nossos pecados estaríamos todos condenados, mas o Senhor providenciou a saída e a solução. Por isso aceitamos neste momento Jesus em nossa vida como Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. O termo evangelho significa boas notícias da parte de Deus em salvar o ser humano. A Bíblia mostra Deus buscando e ajudando seus filhos em meio a essa terrível tragédia. A morte entrou pelo pecado de um homem, e a morte sairá também pela morte de um homem, Jesus. Mas por que Jesus precisou morrer para nos salvar? Sua morte era realmente necessária? Estas e outras perguntas serão respondidas no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.